Então, vamos iniciar pela higienização de pele. Eu vou utilizar a água micelar da L'Oréal. Eu vou higienizando todo o rosto. Em seguida, como eu quero uma pele bem iluminada, eu vou usar o Glow Primer da Biang e vou aplicar ele por todo o rosto. E aí, para fazer a cobertura da pele, eu vou utilizar essas duas bases, que é a NC15 da MAC, com a Dark 2 da Negra Rosa, e vou aplicar por todo o rosto. E o pincel utilizado para fazer a aplicação é da Real Techniques. Para começar a parte de contorno e iluminação, eu vou iluminando os pontos altos do rosto dela com o corretivo Vanilla da Maquier. E vou fazer isso na região da testa, topo do nariz, abaixo dos olhos e vou aplicando com bastante cuidado. Eu aplico uma quantidade um pouco generosa, porque essa maquiagem foi uma maquiagem feita para vídeo. Mas se você for utilizar essa técnica de contorno, iluminação e atendimento, você pode utilizar uma quantidade menor, tá? E vou fazer a iluminação também no maxilar dela, para realçar o formato do rosto dela. Ela tem um rosto bem anguloso, então quando a gente aplica, principalmente um corretivo claro nessas regiões, a gente realça ainda mais esse formato de rosto. E vou iluminar também o queixo dela e acima e abaixo dos lábios para dar a impressão que os lábios dela são maiores. Aí com essa esponjinha da Índice Tóquio, eu vou esfumar essa iluminação. Eu não faço toda a marcação de contorno e iluminação para depois esfumar. Eu vou esfumando passo a passo porque eu acho que assim a gente consegue já dar um acabamento bonito na pele. E já consegue deixar tudo bem esfumadinho. Então, eu vou esfumando com bastante cuidado, com a mão bem leve. Muito cuidado para não tirar o produto que você aplicou, porque se a sua mão estiver muito pesada, você vai acabar te retirando. Para fazer o contorno, eu vou utilizar o Pen Stick da Catherine Hill na cor ébano. E vou fazer a aplicação na região da maçã do rosto, no nariz. No nariz, eu sempre levo para perto da pálpebra, porque eu acho que assim a gente consegue um efeito, entre aspas, mais natural aí do contorno desse nariz. E também vou esfumando com bastante cuidado. E sempre com a mão bem levinha. Aí, para melhorar a aderência desses produtos na pele, eu já aplico uma camada de água termal, a que eu tô usando é da Avene. E aí, para iluminar esse rosto, eu vou usar a paleta da Makeup Revolution, a Golden Sugar 2, e vou aplicar esse iluminador um pouco mais rosado. E vou aplicar em cima do osso zigomático dela, levando um pouco para as têmporas, no queixo, no topo do nariz, um pouquinho na testa. Eu aplico bastante iluminador, eu gosto bastante dele porque ele reflete bastante, fica muito bonito na foto. Pouco iluminador é bobagem, né, amores? Então a gente vai reaplicando. Olha que lindo o efeito dele na pele, fica incrível. Tanto pessoalmente quanto pra foto. E aí, com a mesma paleta, eu vou utilizar esse tom de blush e vou aplicar bem nas maçãs do rosto dela. Esse blush ele tem também um leve efeito acetinado e ele deixa uma corzinha de saúde bem natural na pele. Eu gosto bastante. E com o pó da Playboy, ele é um pó translúcido, a cor dele é a cor 02. Eu vou concentrar bastante pó abaixo dos olhos, que foi onde a gente mais aplicou corretivo. E eu não deixo esse pó cozinhar na pele, eu já aplico, espalho com pincel. E faço a mesma coisa no maxilar. Eu aplico uma boa quantidade e com o que restou na esponjinha eu já aplico nas outras regiões do rosto e vou espalhando. E para fazer o contorno, para reforçar o contorno, eu vou utilizar o pó na cor 06 da Vult. Eu gosto bastante, acho um pó baratinho, que tem uma cor excelente para contorno. E vou reforçando principalmente o contorno das maçãs do rosto e levemente o contorno do nariz. Só para iluminar um pouco mais, eu vou aplicar esse iluminador da Dylos em cima do iluminador que eu tinha aplicado. Na sobrancelha,
Eu tô utilizando o Kit Adjuster da Catarine Hill e eu vou aplicando bem aos poucos porque eu gosto de um efeito de sobrancelha bem natural. Então eu não curto fazer aquela sobrancelha extremamente delineada. Eu gosto de um efeito de sobrancelha mais esfumado, mais natural, então eu vou aplicando bem aos poucos. Eu inicio bem nas falhas e depois eu vou aplicando no restante da sobrancelha, com a mão bem leve e com bem pouco produto. E com o corretivo Vanilla da Maquiê, eu vou criar uma base para sombra, então eu vou aplicando nos olhos. Eu também não faço delimitação de sobrancelha, eu aplico bem na pálpebra móvel e vou espalhando com a esponjinha pro restante da pálpebra. Eu vou começar o esfumado com esse tom de laranja e o pincel 136 da Dye Makeup. Eu vou utilizar nesse olho a paleta da Morphe, a 350M. Eu amo essa paleta, é a melhor paleta de tons neutros que eu já vi na vida. E vou acrescentando o tom de sombra aos poucos, até deixando uma pigmentação no qual eu me agrade. E a gente sempre vai trabalhar esse esfumado sempre mais arredondado. O segredo do esfumado é sempre deixar a mão bem leve, então percebam que eu tô pegando bem na ponta do pincel, bem longe da cerda, exatamente para deixar o toque mais leve possível. Vou escurecer um pouco esse esfumado com esse tom de marrom telha e vou esfumando com bastante cuidado para um tom de sombra não invadir o tom do outro, porque a intenção é criar um degradê de cores. E também, mais uma vez, mantendo esse esfumado bem arredondado. Eu chego com essa sombra até mais ou menos o côncavo dela. E vou escurecer com esse tom de marrom um pouco mais escuro. E vou evitar subir tanto. Ele fica um pouquinho mais abaixo do côncavo. Até agora eu não troquei de pincel, eu fiz a aplicação dos 3 tons de marrom com o 136 da Dye Makeup. Com o pincel 310 da Class Vogue, eu vou fazendo o esfumado na pálpebra inferior com o primeiro tomzinho que a gente utilizou, aquele tom de laranjinha. E vou escurecendo esse esfumado também com aquele marronzinho telha, só que dessa vez com o pincel 130 da Dye Makeup. E vou colocando ele bem rente aos cílios inferiores. Para trazer um toque glamuroso para a maquiagem, eu vou usar essa sombra da Ushas. Ela é uma sombra líquida com bastante brilho, ela é bastante glitterinada, ela é em tom de dourado. Eu vou aplicando, dando batidinhas com o pincel 125 da Dye Makeup. O segredo dessa sombra é ir acrescentando camadas. Quanto mais camadas você acrescenta, mais brilhosa ela fica. Eu vou fazer agora um delineado gatinho bem fininho, com o delineador da Inglot, o 77, e o pincel da Candice Berenice, um pincel chanfradinho. Esse pincel é bem bacana porque ele é bem firme. Eu vou puxar um traço fino na pálpebra móvel e vou puxar o gatinho do final da pálpebra móvel em direção ao final da sobrancelha e vou ligar esses 2 traços. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como que eu faço o delineado, então deixem nos comentários se vocês querem ver esse vídeo aqui. E vou aplicar o delineador da Inglot também bem rente aos cílios inferiores e também na linha d'água dela. Venho com o pincel 125 da Dye e vou esfumar, 130, desculpa, uso o pincel 130 da Dye, esfumo ele e depois eu selo com a sombra preta da Candice Berenice. Eu esfumo essa parte inferior preta até o final do delineado gatinho, porque a intenção mesmo é deixar esse acabamento todo esfumado, inclusive o gatinho do delineado. Com o cílio já aplicado, eu vou aplicar o batom 06 da Vult. Ele é um batom líquido mate. Esse batom é bacana aplicar ele diluído, porque ele tem uma textura bem seca. Ele é extremamente mate, então ele chega até a ser difícil de aplicar. E eu gosto de aplicar batom com um pincel de detalhe. Esse pincel é de um kit da China, não tem numeração.
mas a Macrylan tem um igualzinho. Batom vermelho a gente tem que aplicar com bastante cuidado. Nesse momento a gente nem respira. E para finalizar, eu vou aplicar a máscara de cílios Trópico da Ruby Rose. E esse é o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês consigam aprender com esse tutorial. Confesso que o ângulo não ficou um dos melhores, mas isso a gente vai melhorando ao longo do tempo. Ainda tô pegando o jeito da coisa. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like para me incentivar e me motivar a trazer cada vez mais vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo.